Aquarianos, todos bem? Espero que sim. Que bom ter vocês aqui comigo. Se você chegou agora, este é o canal Tarô com Michele Molina. Sejam todos muito bem-vindos. Já convido você a se inscrever, o canal é novo. Também deixo convite para vocês estarem conhecendo as outras redes sociais. Estou pelo TikTok, também estou lá no Instagram, levando conteúdos mais criativos, de reflexão, tá? Fica o convite aí, o convite para vocês, @Michele Molina, tá? E aquarianos, vamos para mais uma leitura aqui intuitiva, tá? Peço para que você abra sua mente, seu coração, para estar recebendo as mensagens, os direcionamentos aqui que fizer com que o seu coração vibre. O que não fizer, apenas solte para o universo. Mas é como eu sempre digo, se você está aqui, não é por acaso. Alguma mensagem, ensinamento, você vai sair dessa leitura. Então, deixe somente o seu coração guiar, tá? Então, vamos ver aqui, já pulou 3 cartas do oráculo Acordos Espirituais, tá? E vamos ver que mensaginha está trazendo aqui para vocês, tá? Amar é, acima de tudo, escolher o bem, não importando a quem, e realizá-lo sem esperar nada em troca. Aqui tá falando muito sobre atos genuínos, né? Acho que vale levar em consideração um pensamento sobre tudo que você tem feito, que você tem realizado, até que ponto tem sido genuinamente sem esperar nada em troca, sabe? E não é questão nem de gratidão, né? Assim, apenas no obrigado, mas aquele ato genuíno mesmo que de repente Aquário pode estar começando a exercitar ou dando continuidade para quem já faz, que é quando você faz porque faz parte de você, faz parte da sua energia, sabe? Apenas o dar, o ouvir, o acolher, né? Sem achar carregar aquele sentimento de que um dia, se você precisar, aquela mão será estendida. Não é fácil, né? Não é fácil, porque a gente cria, de certa forma, uma expectativa, às vezes a gente espera do outro um respeito, né? Uma lembrança, algo nesse sentido. Então, vale a reflexão de você entregar somente o que é de você mesmo, o que é seu. Então, reflita sobre isso, tá? Busque o seu melhor a cada momento, Aquário. Inclua hábitos saudáveis em sua vida diária. Tudo pode ser aprimorado, a começar pela sua rotina. Isso é uma grande verdade para todos, né? Pois são pequenos hábitos que nos leva a uma lapidação, né? E também a conquista de algo que a gente está buscando, né? Tudo vai refletindo no nosso campo energético. A gente começa a fazer pequenos movimentos e a gente vai gerando até fisicamente, acho que tem isso cientificamente comprovado, o quanto é liberado um hormônio lá da satisfação, né? É uma medalhinha que a gente dá quando a gente consegue concretizar alguma coisa. E são pequenas coisas, Aquário. Às vezes, para você é difícil você ir dormir um pouquinho mais cedo ou acordar um pouquinho mais cedo, e quando você consegue, poxa, acordei 15, meia hora 15 minutos, meia hora mais cedo, e isso me proporcionou que eu levantasse e tomasse um shot da imunidade, por exemplo. Me proporcionou a tomar um banho, ou ler um livro, fazer alguma coisa para você, sabe? Ou sair fazer uma caminhada. Só o fato de você olhar para aquele ato e ver que você conseguiu já te dá um ânimo, né? E uma vontade de trazer outras realizações para o seu dia. E são nesses pequenos gestos que a gente consegue estar realizando e fazendo por nós mesmos que nos dá um combustível de entender que nós somos capazes, né, de fazer grandes mudanças e para a gente estar seguindo com os nossos sonhos, nossos objetivos, tá? Então leve em consideração isso se alguns de vocês estão sentindo isso, tá? Não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atento a elas. Então, essas armadilhas são o que? A procrastinação, são os desânimos, são as incapacidades internas que a gente insiste em alimentar de que a gente não vai conseguir.
não vai conseguir mudar, não vai conseguir superar o medo, não vai conseguir se libertar, não vai conseguir alcançar alguma coisa, ou não vai conseguir sair de uma situação como se as forças negativas, as forças obscuras fossem maiores do que a energia da luz maior, né? Então, cuidado com os seus pensamentos, né? Aquilo que você alimenta, porque se você não ficar atento nesses detalhes, eu tô sentindo que é muita coisa de detalhes mesmo aqui na sua energia, tá? Detalhes das coisas rotinas que você pode estar aplicando, que o que eu sinto aqui através dessa mensagem para Aquário é justamente isso, essas pequenas coisas que você consegue superar, essas limitações de padrões de pensamentos repetitivos, pensamento de escassez, de não vai conseguir, de vitimismo. Então, tudo isso que você consegue estar superando e também esses pequenos atos diários que você consegue estar conquistando, tem uma grande relevância no campo vibracional de Aquário, tá bom? E aqui o fundo do deck vem trazendo outra mensagem linda. Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para as dúvidas. Falei para vocês que o que eu estava captando aqui é o detalhes. Então, dê valor e se atente a essas pequenas coisas. Não pensa que, para você ter uma transformação, uma elevação, uma compreensão sobre a vida, precisa acontecer algo muito grandioso, uma libertação, uma resposta muito intensa. Não. Aqui são nos pequenos detalhes, nos hábitos que você cultiva durante o dia, nas coisas que você modifica mesmo diariamente, a maneira como você responde às pessoas, que você se comporta diante de algumas situações, o bom dia que você não dava e você passa a começar a dar bom dia, você começa a fazer alguma coisa, olha, eu vou tentar levar com mais leveza. E você começa a modificar as pessoas, algumas vão estranhar, vão desconfiar, mas você vai alimentando algumas atitudes que para você lá na frente, dentro do seu campo energético, aquilo vai ser um upgrade, vai ser uma virada de chave na sua energia, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade agora com o tarô. Vamos ver quais as mensagens, o julgamento com a energia do 8 de ouros no fundo do deck. O julgamento vem trazendo aquela percepção na energia de Aquário. Vocês estão convidados a olhar situações com mais profundidade. Aqui é um chamado interno quando a vida está te trazendo esses detalhes que eu falei para você, para que você consiga aprimorar, para que você consiga estar se lapidando, tá? Aqui são escolhas que você precisa estar fazendo, Aquário. Vocês estão diante de alguma situação que aqui eu posso dizer que para alguns até é kármico, tá? São decisões importantes na vida de vocês que vocês precisam tomar com muita consciência. E essa consciência vem através de você olhar situações e tentar extrair o máximo possível, Aquário, dos aprendizados dentro dessa situação. Entender que não tem vítima, não tem algoz, e que tem vítimas e tem algoz. Que tem e não tem, mas não importa. O que é importante é realmente você extrair a lição, a compreensão de que nada está errado, tudo está em perfeita harmonia. É quando você olha para a situação, você toma decisões importantes, cada um dentro da sua história, dentro do seu contexto, e que você entende, compreende que dentro daquela situação, ou algo morreu, ou algo precisa morrer, ser revisto com mais consciência para que isso progrida, para que haja uma libertação, tá? Que chamada é esse que você está ouvindo? Que situação é essa que você está precisando escolher e que é algo muito importante na sua vida, tá? Vocês olham que vocês percebem o quão difícil, quanto árduo é você fazer essa transformação. Talvez você tenha olhado, tá olhando para essa situação e você está vendo o quanto você está se dedicando, mas também o quanto você se dedicou, né? Vocês têm o seu aperfeiçoamento, a sua dedicação para estar cultivando tudo isso, Aquário, dentro da sua energia. Então,
quando você olha para tudo isso, talvez dá um certo apego ali, né? Porque foi um investimento de tempo, de dedicação. O que que você investiu ali dentro dessa situação que faz você meio que travar, né? Na hora de decidir, largo, não largo, vou, não vou. Mas aqui realmente você precisa deixar um pouco do ego, a insegurança de lado, tá? E não se julgar, porque a energia do julgamento ele vem pedindo a se despertar, né? Onde você só compreende tudo isso, tá? Às vezes você tá revivendo algumas coisas, algumas traumas, algumas situações do passado mesmo, que que a vida vem trazendo esse chamado para você, né? De você olhar para essa situação com mais grandeza, tá? A energia do julgamento, ele vem, sabe, esse tocar as trombetas, né? É como se a espiritualidade já tivesse há muito tempo te alertando, trazendo isso dentro do seu íntimo, algo que precisa ser olhado com muito carinho e sair dessa zona, talvez, de você realmente olhar aquilo com e se criticar, se sentir culpado, sabe, Aquário? Aqui o universo vem pedindo para que Aquário se comprometa de uma forma muito consciente com a sua evolução, sabe? Que é como se estivesse falando realmente que o seu sucesso, a sua lapidação, ela vem através de um alinhamento, sabe? Entre o seu chamado, sobre a consciência e sobre a dedicação de você olhar para você e se reconstruir. É, Se reconstruir mesmo, sabe? Para ele, sua elevação, o seu crescimento espiritual, moral, de olhar e trabalhar para dentro de si, tá bem? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A energia do Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas. Isso aqui vai trazer para você As de Paus, sabe? Olha, Rainha de Ouros no fundo do deck. É como se, ao trabalhar essa maneira como você está enxergando, como você está lidando essas situações, e você, é como se assim, Aquário, você olha para suas questões, para a raiva, para a mágoa, para situações difíceis que você tem passado, e você resolve deixar algumas coisas para trás, sabe? Algumas mágoas, parar de culpar o outro ou culpar você e sair desse mártir mesmo de ficar procurando apontamentos, independentemente de você estar na razão ou não, tá? Aqui é não ter esse apontamento. É como se a lapidação da sua alma fosse você se desprender disso. Porque essas situações que por mais que você olhe no olhar humano, aparentemente, né, traz para você essa não só a sensação, mas a verdade de que algo pareça estar justo, faz parte do processo, tá? Você pode não entender agora, mas faz parte do seu processo. E você conseguindo olhar para isso com um nível de compreensão, tirando um pouco o ego do lado, ou eu preciso ter que provar que eu estou certo, que eu preciso lutar pelas minhas coisas, ficar atrelado, apegado em algumas coisas materiais, sabe? Porque não consegue se desvincular. Tudo isso quando você olha para isso, se desprende e você foca em estar realmente fazendo, colocando sua energia em compreensão, evolução, práticas espirituais, de autolapidação, de entender que essas sombras existem, mas que você consegue conviver com elas de uma maneira onde ela não sobressaia as suas qualidades. Então você começa a se aprimorar com carinho, com autocuidado, se valorizando, entendendo e compreendendo que tudo tem um porquê ali, mas que precisa ser trabalhado. Então você muda a sua energia para o que realmente vai te elevar. É complicado na prática, é lógico que é. A gente vê pessoas fazendo situações difíceis, trazendo situações difíceis para a gente, que faz a gente se sentir traído, faz a gente se sentir subjugado, e a gente fala que é absurdo, essa pessoa tem que pagar, onde já se viu, né? Fez isso comigo e saiu impune.
né? Só que quando a gente começa a alimentar essa indignação, a gente tira o foco da prosperidade e do nosso crescimento, porque a gente só consegue olhar para o lado que é injusto. Então, quando a gente muda esse movimento e começa a trabalhar para a gente se desprender e sair dessa energia ruim, de cobrança, de injustiça, a gente começa a se abrir para algo mais encantador, o caminho se abre, a gente começa a fazer coisas que têm mais valor com a gente começa a ficar mais alinhado, e isso traz mais harmonia, e a gente consegue estar sustentando, trabalhando de uma forma mais prática, trabalhando de uma forma em que a gente consegue estar construindo uma vida mais sólida. E isso dentro da gente, e a gente consegue estar. É como se vocês conseguissem estar emanando isso para as pessoas à sua volta. Então, é relacionamento mais saudáveis, mais alinhado com seus propósitos, uma vida mais estruturada de parceria, de você conseguir estar construindo algo dentro dos seus valores, quando o caminho se abre realmente na vida de Aquário, tá? Porque assim, uma coisa que está vindo muito na minha cabeça agora para sua energia é assim, que ah, tem esses casos de injustiça que está sendo difícil, eu fui traído, fui enganado, onde já se viu, se dediquei, e a gente começa a olhar só para o erro. Acontece que muitas das vezes, quase a maioria das vezes, né, a evolução também vem através dos desafios. A gente consegue evoluir também através da dor. Mas para que só esse caminho? Você pode escolher entender com a dor e seguir diferente, não ficar só sobre ela, porque ela é um caminho mais longo. Então, às vezes vem esses desafios justamente para a gente se lapidar. Vamos ver se Aquário, ao passar por isso, vai resgatar uma força de conseguir deixar isso para trás no sentido de entregar na mão do divino, entender que tem uma força superior em relação a isso e você conseguir seguir em frente. Às vezes, a nossa evolução está diante de como vamos nos comportar diante dessas situações extremamente frustrantes, desagradáveis e que parece que a gente chega no fundo do poço. Mas entenda que o chegar no fundo do poço é porque você chegou no seu limite, você não tem mais outro lugar a não ser subir. Então, a sua única escolha ali é subir. Mas para isso, você vai ter que trabalhar um pouco. Vai ter que ter um pouco da humildade de chegar lá e falar assim: não tem mais o que eu chorar, não tem mais o que fazer. Se eu escolher ficar aqui chorando, olhando para essa raiva, para essa mágoa, para essa traição, para esse abandono, sabe, me tirou dinheiro, sei lá, me fez eu perder bens materiais, moral e qualquer coisa, quase me fez perder a dignidade, quase me fez acreditar que eu ia perder minha dignidade. Você pode ficar ali, mas você vai ficar no frio, no escuro, e não tem mais o que cavar mais ali. Dali não vai sair mais nada, a não ser você remoendo ali sozinho no escuro. Então você tem que respirar fundo e falar: ok, entendi. Quem for ficar aqui nesse fundo do poço, dentro da escola, dentro desse poço, aqui nessa escuridão, aqui vai ficar, mas eu não vou ficar junto. Porque no que eles estão sujos, eu estou me sujando junto, escolhendo ficar aqui. Então você começa a subir. E nessa escala, nessa subida, você começa a compreender, as respostas começam a surgir, você começa a acalentar seu coração, esses problemas físicos também começam a se dissipar, porque você começa a elevar a sua vibração e tudo muda, né? Porque o externo é reflexo do nosso interno. Então, quando você começa a trabalhar as suas questões internas, o externo começa a melhorar para você. A espiritualidade começa a trabalhar, você começa a ouvir mais o seu chamado, você consegue receber ideias de como e quando você pode estar resolvendo essas situações, tá bem? Vamos ver aqui, então, para Aquário, qual a maior dificuldade e vamos ver o que se abre também aqui no caminho de Aquário. Bom, vou falar primeiro aqui qual é a maior dificuldade, a energia da Lua, e olha o fundo do deck, 5 de espada. A maior dificuldade está em você aceitar, encarar esses medos, essas ilusões, essa autossabotagem de acreditar que você
precisa se vingar, que você precisa ficar dentro dessa energia do que é injusto, do que é justo, brigar por isso, querer se posicionar, defender uma ideia. Porque quando você fica preso nesse ciclo de traumas, sabe, de mágoas do passado, essas criações irreais que estão só te atormentando na sua psique, né? Essa necessidade de correr atrás do que é certo, do que é justo, a troco do quê? A troco de nada. Porque até você ficar tentando provar o quanto você é certo, o quanto você está sendo a vítima, sabe? O quanto você está sendo enganado, o quanto o outro. Ainda assim, de certa forma, você sai perdendo nessa história, porque é um desgaste físico, emocional, mental, físico tão grande dentro dessa história de tentar provar o quanto você está certo, está verdadeiro, o quanto o outro está errado, o quanto o outro foi sujo, foi suja, você está se desgastando. Então é uma briga que você entra que, por mais justa e coerente que na sua mente pareça ser, e poeticamente, e fisicamente, materialmente é certo, é correto, ainda assim não traz vitória nenhuma para você. É como você tenta provar, você corre atrás, é que nem aqueles casos mesmo de novela, né, de filme, onde você faz de tudo para desmascarar, para ir atrás de uma vingança, mas para até chegar na concluir nessa vingança, você já passou por horrores. Aí você no fim você é uma vingança que é, como diz o ditado, um prato que se come frio, né? Então tá lá um prato maravilhoso, mas frio não tem gosto nenhum. Então é sobre isso. Espero que você entenda aqui o recado, tá bom? Vamos ver aqui o que se abre. 8 de espada, o que se abre. Então essa carta aqui mostra que você saindo dessa energia de tentar se provar, de tentar lutar, de ficar remoendo o passado e realmente você se aprimorar no aqui e agora, nas coisas que estão tangíveis para você, você começar a se lapidar, você começar a se envolver em práticas que são mais espirituais, que te elevam, que modificam a sua energia, de você sair de ambientes que são tóxicos, que estão contribuindo cada vez mais para sua estagnação, sabe? Que ouvindo pessoas que ficam lamentando junto com você, ficam, sabe, compactuando com a sua frustração, colocando ainda, às vezes é com empatia, a pessoa nem percebe o quanto, assim, aquele amigo, eu tô junto com você e foi feio mesmo que essa pessoa fez, onde foi, já se viu, aí são duas energias que, o que tá te ajudando essa pessoa, a não ser ficar aumentando ainda mais essa indignação pelo outro. E para você é lógico que, vamos pensar que na parte do ego, isso nos conforta, saber que tem alguém ali que está enxergando isso, que o que você vê, está sentindo o que você vê, desmascarando aquela pessoa, sabe? Vendo a máscara daquela pessoa. Só que é só isso, é só pro ego, porque espiritualmente, energeticamente, isso ali não está agregando em nada, só está te destruindo. Então, o caminho que se abre para você é quando as máscaras começam a cair. E essas máscaras são suas mesmo, Aquário. A sua percepção, as ideias irrealistas, a confusão, sabe? Quando você começa a perceber, ganhar uma compreensão de que ninguém e nada te limita, a não ser a sua própria vingança, o seu próprio comodismo, a sua própria insistência, a sua própria crença e acreditar que você não é capaz, que o caminho não vai se abrir, que você não merece nada, ou que você merece essas coisas ruins que está te acontecendo. Então, tudo isso começa a cair por terra. Dentro de vocês começa a se dissipar, começa a despertar. E você percebe que coisas maravilhosas não aconteceram para você ainda, não foi por causa do acaso, nem por causa do outro. Algumas situações foram só ferramentas como os desafios para que você consiga superar. Mas você começa a entender que foi você que se limitou. Então você começa a, dentro de você, dentro da sua consciência,
você começa a ter esse despertar, tá bom? Aqui 6 de espada, como uma mensaginha a mais para você, a necessidade de realmente você olhar assim, ó, para tudo que está causando com tumulto na sua cabeça, Aquário. Tudo, 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 tudo. É pessoas, é lugares, é música, é conteúdo da internet, é aquele mesmo assunto, aquele mesmo lugar, esse mesmo relacionamento, esse jeito meu de falar, de agir, de me vestir, de, sabe, de me comportar, tá me trazendo muito tumulto. Eu deixo pro lado, tô indo com pesar, tô indo meio pesado, mas eu vou na confiança de que eu vou conseguir superar isso. Essa é a mensagem que vem aqui da energia do 6 de espada para você, tá bom, Aquário? Para a gente finalizar, vou trazer uma mensagem aqui do oráculo dos anjos e arcanjos para acalentar esse momento de desafio aí, que é olhar para todas essas questões que só está travando a sua energia. Se lá na frente tem um campo lindo de crescimento, com desafios ainda para seguir, se não está sendo alcançado, é porque você ainda está preso às suas questões do passado, seja ela qual for, que você está ainda segurando. Por isso que você está diante dessa situação de ter que tomar decisões na sua vida de uma forma profunda. Não é pela religião, não é pela família, não é pelo filho, não é em nome do casamento, não é em nome da sociedade. É o que te desperta, o que te vai colocar no mundo, o que te vai te trazer uma consciência de você poder fazer o que você bem entender que esteja alinhado com o seu despertar, com o seu caminho, com o seu propósito, tá? Tudo, Arcanjo Jeremiel, tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Entendeu, né, Aquário? Você está protegido, Arcanjo Miguel, no fundo do deck. Estou protegendo você contra energias inferiores e protegendo você, seus entes queridos e seu lar. Ou seja, durante essa transição, conforme você se alinha, o espiritual também está tomando conta de tudo, tá? Tá tomando conta de tudo. Então, se você tem medo também de que algumas atitudes sua possa reverberar nas suas pessoas, no seu lado, entenda que tá tudo contribuindo para o seu bem, para o seu melhor, tá bem? Gratidão por ter ficado até aqui, que a luz do Criador se manifeste lindamente na vida de cada um de vocês. Aguardo vocês aqui na semana que vem. Até mais.